Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e da TV da nossa federação, nossos votos de muita paz. Narram que Leonardo da Vinci foi convidado para fazer um mural na intimidade do refeitório de um monastério em Milão. Deveria ser a última ceia realizada por Jesus Cristo antes do Holocausto. E o notável artista, que tanto contribuíra para as glórias da cidade de Milão, porque além de ser excelente pintor, desenhou os grandes canais para atender a cidade, começou de imediato a conceber como deveria ter sido aquele encontro de Jesus com os seus discípulos. E passou a imaginar aqueles seres amigos que participaram do gentil banquete da despedida. De início, ele começou a fazer o croquis de cada discípulo. Até chegou o momento quando ele começou a pensar como seria a face de Jesus. Aquele olhar dúlcido, ao mesmo tempo enérgico, aquela bondade infinita, sem olvidar da seriedade do reino que ele viera fundar na terra. E para encontrar um modelo que pudesse refletir a pulcritude daquele jovem de quase 30 anos, ante a sombra geral que dominava a terra, esteve visitando diversos seminários masculinos, nos quais se encontravam jovens que desejavam dedicar-lhe a existência, mas não conseguia encontrar ninguém que pudesse representar a pureza e a austeridade concomitantemente. Já estava algo desanimado quando, certo dia, passeando pelos arredores de Milão, ouviu uma flauta doce, magistralmente soprada, que parecia trazer uma canção da imortalidade. Atraído por aquele som dúlcido, acercou-se de uma árvore e encontrou um jovem pastor que soprava delicadamente um instrumento, inebriado pela música que um vento perfumado da manhã levava a diversos lugares simultaneamente. E deslumbrando-se com a face do jovem, no intervalo natural, ele perguntou-lhe quem era, que fazia, e soube que o rapaz estava com aproximados 25 anos. Era aldeão. Vivia sob a tutela dos pais e se tornara pastor de ovelhas, qual ocorria com as gerações transatas. Havia nele uma doçura infantil e, ao mesmo tempo, uma serenidade austera. A alma amiga parecia sorrir nos zigomas da face, na testa larga, na cabeleira abundante e partida ao meio, que lhe descia encaracolada bilateralmente. E, fascinado pela presença, pediu ao jovem que o levasse aos pais. E com os genitores, ele negociou retirar aquela face para ser o semblante de Jesus
na última ceia. O rapaz transferiu-se para o ateliê em Milão e durante alguns dias posou diante do reflexo de uma lâmpada que lhe dava brilho, beleza, melancolia. E ao terminar o trabalho, ofereceu-lhe um pequeno saco de veludo com moedas de ouro. Aquele painel tornou-se uma das obras clássicas da humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os milaneses, para defender aquela parede dos bombardeios, carregaram sacos de areia, cobriram-na, e ela conseguiu sobreviver à calamidade da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, é um dos mais belos murais que a humanidade jamais contemplou. A face do mestre, o jogo de claro e escuro do semblante juvenil de João, e cada aspecto daqueles que representavam os discípulos amorosos. Por fim, passados alguns anos, o prior do monastério convidou novamente para que ele pudesse pintar do outro lado da parede o beijo de Judas. E ele, que já tinha a face de Jesus, colocou alguns traços de amargura para representar aquela noite no Jardim das Oliveiras e aquele instante magno da historiografia da humanidade. Mas agora ele necessitava de encontrar Judas, alguém que tivesse o olhar astuto da águia, que tivesse a mansidão do cordeiro disfarçada, que apresentasse a miséria humana, a traição, o sofrimento, aquela terrível dor no coração, a angústia. E teve a ideia de visitar cárceres. Esteve nas penitenciárias de Milão, nos presídios, em um lugar em que se hospedavam psicopatas. Mas ele não encontrava um rosto que traduzisse essa face da traição, o afeto e a dor, a dúvida, a incerteza, ao mesmo tempo a ambição desvairada. Qual o motivo pelo qual Judas traíra Jesus? Estava quase desistindo quando, visitando um cárcere nos arredores da cidade, com o diretor passou por uma cela e sentiu exudar de uma amargura que saía daquele cubículo cuja porta enferrujada parecia guardar uma fera. Deteve-se e, olhando para dentro dela, percebeu de costas um homem que olhava pelo retângulo gradeado os últimos raios do entardecer. A postura do homem, de costas, demonstrava haver nele um conflito, uma angústia, um desespero inenarrável. Ele pediu ao diretor para abrir a cela e esse lhe disse: é um rebelde, é um ser perigoso, é um duplo homicida. Parece um desvairado, o seu rosto é uma máscara. E Leonardo, atraído por aquele magnetismo trágico, adentrou-se e o homem voltou-se abruptamente e ele pôde ver o rosto de Judas. Havia naquela face as marcas do desespero da criatura humana, a tragédia do cotidiano, o desafio da vida e o fracasso, a revolta, o ódio. E então, de imediato, ele propôs ao diretor do presídio contratar o infrator
e criminoso para poder posar ali mesmo na cela, aproveitando o claro e escuro. À semelhança de outros renascentistas, ele também era nobre por poder produzir na sombra a claridade de uma diáfana luz. E depois da documentação própria, ele explicou ao bandido que este ia ter uma soma expressiva se resolvesse deixar-se para ser apresentado no seu lápis ágil e depois na pintura clássica. E o bandido permitiu. Havia tanto horror naquele rosto, no seio carregado, que de imediato no dia posterior começou a sessão para poder captar toda a alma angustiada do estranho. Ao terceiro dia, Leonardo estava exultante porque faltava um pouco para poder traduzir o desespero, o arrependimento e ao mesmo tempo a mágoa. Mas percebeu que havia algo de diferente na face. Aquele homem do terceiro dia não era o mesmo homem do primeiro momento. E então perguntou, mas o que se passa? Eu desejo a fera, não a criatura humana. Eu desejo aquele que odiava a todos, não o ser que parece agora mudar de expressão. O que está acontecendo com seus olhos? Onde se encontra aquele horror, aquele desespero, a sede de vingança? Onde? E o homem, abaixando a cabeça, perguntou-lhe, o Senhor não me reconhece? Como? Como hei de conhecer alguém do seu naipe? Que oportunidade eu teria de ver alguém que traga na alma o rancor e o arrependimento, o ódio e o desespero que lhe assinala o comportamento? E o homem, com uma voz gutural e roufenha, disse-lhe, entre amargurado e arrependido, faz um pouco mais de 10 anos que eu posei para o Senhor. Não se lembra do rosto de Jesus? Era o meu rosto, quando muito jovem, quando inocente, quando pastor de ovelhas. Mas naquela oportunidade, o Senhor me deu moedas de ouro e eu não sabia manipulá-las. Dei uma parte aos meus pais e amigos que não eram amigos cercaram-me, levaram meu prazer que eu desconhecia. Os instintos que ainda não estavam domados, estavam apenas adormecidos, começaram a dominar a minha vida e eu me entreguei à luxúria, à ebriez e me tornei um indivíduo vil. A minha vida transformou-se até que o dinheiro desapareceu e eu fui viver no bairro dos mais miseráveis de Milão. Aqui então nasceu a fera que dormia dentro de mim e de repente apaixonei-me por uma mulher leviana que vivia do comércio carnal. Ela pôde explorar-me enquanto eu possuía a última moeda e não me amava. Dizia-me que sim, e traía-me com aquele que lhe dava proteção. Amei-a, odiei-a, e numa oportunidade em que encontrei ambos, em um idílio que me tornava desditoso, matei-os. Cravei-lhes o punhal várias vezes. Eu já não era mais o mesmo jovem, eu era um monstro. E dali por diante a minha vida é uma sucessão de monstruosidades. Vim para o cárcere. Mas enquanto posava, eu me lembrei da minha face, do outro lado do espelho, aquele rosto juvenil, inocente. E quero pedir desculpas. Não posso mais continuar posando. A lembrança da minha vida pulcra e inocente atormenta-me agora, e eu não desejo mais ser esta fera
que me destrói por dentro, não quero mais posar. A tela, o painel, aguardou alguns anos até que Leonardo encontrasse outro rosto semelhante e concluísse o seu trabalho. Será isto a criatura humana? Afinal, quando o notável psicólogo russo teve a oportunidade de abandonar seu país e com um grupo de aristocracia durante a Revolução Soviética de 17, partiu de Moscou para buscar homens e mulheres notáveis, Gurdjieff inaugurava um outro sentido na psicologia humana. Depois de vagar pelas cidades famosas do Oriente, de ter estado no Egito, na China, no Japão, no Nepal, ele retornou à Europa e, à medida que os anos se passaram, os nobres desistiram. A mãe russa adotou o socialismo comunista e ele veio terminar os seus dias na periferia de Paris, numa escola que ele denominava como a escola do terceiro caminho. Mas deixou-nos um legado que é rico de beleza, através das lições que ele deu ao seu discípulo, que era inglês soviético, Pedro Ouspensky. Na década de 1950, Ouspensky, nos Estados Unidos, foi convidado a dar 5 aulas a respeito de Gurdjieff e da sua psicologia. E então Ouspensky, que se havia divorciado do pensamento do querido amigo, meses antes de ele acabar a escola, que deveria dar à humanidade um futuro de bênçãos, expôs a sua doutrina, uma doutrina psicológica muito complexa, o temperamento daquele homem que, apesar de moscovita, parecia ucraniano, a parte exótica e atormentada da sua proposta psicológica, as suas razões do existir, e referiu-se que a nova psicologia, aquela dos anos 50, do século passado, havia desenhado uma criatura humana diferente daqueles biótipos vivos que constituía a natureza. E depois de uma análise muito cuidadosa, Pedro Ouspensky, apoiado talvez no notável psiquiatra Miller Lopes, estabeleceu que a criatura humana é a obra-prima da criação. Constitui o ser mágico do cosmo. Na escala animal, é necessário penetrar nessa fase antropossócio-psicológica para se entender o Homo sapiens, na sua imensa história de quase 2 bilhões de anos, desde a primeira molécula ao pequeno tubo respiratório da intimidade das águas salgadas dos oceanos, até o estado em que as células se multiplicam e nós vamos ter as primeiras formas de líquens, de flora marítima e aquelas intermediárias das primeiras formas animais. Toda a transformação de natureza antropológica até a subida da árvore e a sua descida, que, aliás, Emmanuel estabelece não ser exatamente assim, conforme o pensamento de Charles Darwin, ou a teoria do transformismo de Jean-Baptiste Lamarck, apresentada em 1808, em um tratado notável que se chama O Transformismo, em que o eminente estudioso que precede a Darwin estabelece na evolução 2 princípios fundamentais: a hereditariedade
e a função mesológica. Em realidade, não é ele o autor central da teoria. Segundo os estudiosos, as bases desse pensamento transformista pertencem àquele que seria mais tarde o avô de Darwin, Erasmus, e mais dois outros estudiosos, como Bacon e outro de origem francesa, que apresentava um dos elos de ligação entre o Pithecanthropus erectus e o Homo sapiens. Mas a teoria do transformismo abriu as portas para o eminente inglês que, depois de haver passado pelo mundo na viagem de volta, entre aspas, à Terra, e haver estabelecido a escala zootécnica, existe algo de fundamental. A criatura humana é um biótipo específico da obra da criação. É um coroamento. Esse ser bípede, que tem desenvolvido o instinto gregário, que dispõe da inteligência e da razão, pode ser considerado como portador de 5 qualidades específicas. A primeira delas é a personalidade. A segunda é o conhecimento. A terceira, a identificação. A quarta, a consciência. E a quinta, a individualidade. Mais tarde, o notável mestre da manifestação neuronal irá estabelecer que essa base é fundamental, especialmente no que diz respeito à consciência. Somente a criatura humana é portadora de consciência. Allan Kardec dir-nos-á que, ao vermos determinados animais e percebermos o seu instinto, aí encontramos uma inteligência em desenvolvimento primária. Então, essas 5 características, todos nós as temos em diferentes graus. A nossa personalidade é exatamente a construção do que mais tarde Carl Gustav Jung e também Freud irão denominar como sendo a projeção. Isso é utilizando de uma palavra grega formada por 2 outras palavras. Jung remontará ao cristianismo primitivo, ao século III ou IV, e estabelecerá a doutrina dos arquétipos. Palavra formada de arqués, tipoi, isto é, marcas antigas, heranças. Essas heranças que nós deveríamos ter herdado do arquétipo primordial, do arquétipo inicial, ou do velho e da velha, como se poderia dizer na psicologia analítica, em termos não científicos. Esses arquétipos teriam dado origem à criação da criatura humana. Deus, o arquétipo primordial, encontraria em a natureza essa herança mitológica, essa consciência pré-primária, e modelaria o ser humano. E este ser humano naturalmente tem as características próprias. E se utiliza de uma máscara, que é a persona, palavra grega, que evoca a máscara que os atores usavam nos espetáculos de teatro para representarem o personagem, a que deveriam demonstrar na exibição artística. Todos nós temos essa máscara, temos a nossa persona, e ela é uma necessidade, porque se chegou a dizer, eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Todos nós formamos uma imagem do outro de acordo com a nossa simpatia ou antipatia, com a nossa óptica ou com a nossa missão. Quando nos fascinamos por alguém, não é pelo indivíduo,
é pela sua aparência, é pela sua persona. Podemos ver isso nos romances um tanto recuados, porque agora é um pouquinho diferente. Eu perguntei a um neto meu, como é que agora se ama? Por que a afetividade ficou tão rara, tão rápida, tão sem profundidade? Como é que se ama? E ainda com as minhas ideias de romance, de atirar uma flor para a mulher amada, ele me diz, não, tio, não vou. É diferente. Agora é cheguei, fiquei e fui. Eu disse, mas não entendi, porque não quis. A gente chega, estou, fica, depois vai. E eu comecei a meditar como seria este chegar, ficar e ir. Ele disse, vai para onde? Ele disse, para qualquer lugar. Não tem para onde ir. E a gente nem pergunta o nome para não ter problema. Então eu comecei a me atualizar e estou quase deputado na questão. Cheguei, fiquei e fui. Muito bem. Então é a persona, nós nos apaixonamos pela persona. E depois que convivemos algum tempo, nós descobrimos, além da projeção, além da imagem, o indivíduo em si mesmo. O que levou os ditados e provérbios brasileiros a dizerem, quer conhecer alguém, coma com ele 1 quilo de sal. Até terminar de comer 1 quilo de sal, ninguém aguenta aparentar, fingir, muito tempo. Nos casamos com uma moça linda, e antes de deitar, ela tira a maquiagem, tira o silicone, tira a cabeleira, e quando a gente vai deitar, é Madame Mim. Aquela mulher terrível, que caracterizou muito bem o Walt Disney. Então, a personagem que nós gostaríamos de ser tem pouca durabilidade. E é necessário que nós trabalhemos essa personagem. Necessitamos, sim, de ter uma aparência gentil. Porque em nosso íntimo, todos, que somos de essência divina, temos a tendência para o bem, para o amor, para a afetividade, para a gentileza. Gostamos de ser bem visto. Até os portadores de patologias, eles têm outros portadores de outras psicopatologias que são seus fãs. Notabilizam-se pelo crime, pela hediondez, mas tem também o seu clube particular, que o admira. É o exemplo de Hitler e de outros tiranos da humanidade. Então, nós deveríamos trabalhar a nossa persona para nem fingirmos muito, nem sermos muito realistas. Conheço pessoas que me dizem, eu sou muito franco, mas ele é muito franco para ofender o outro, mas é muito franco para ouvir opiniões alheias. E sempre tem um pouco de amargura na sua franqueza, que afinal é falta de educação, é falta de sociabilidade. Porque nós não temos o dever de apontar feridas, nós temos o dever de contribuir para que as feridas desapareçam. Então, a segunda característica é muito curiosa, é o conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Mesmo quando, em um arrobo de sentimentos controvertidos, dizemos, eu sei que não sei de nada. É o conhecimento da própria ignorância. É o conhecimento. A terceira característica é a identificação. Todos temos uma linha de afinidades. Temos uma identificação com outrem que navega na mesma onda nossa. E eu gostaria de narrar uma experiência trágica na qual me encontrei envolvido. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, pregando numa cidade do sul, eu percebi que havia sempre um jovem, mais moço do que eu, que ficava entusiasmado. E quando terminava, ele vinha, me abraçava, demonstrava afetividade. E eu terminei por afeiçoar-me também. Certo dia, ele me disse, Divaldo, eu sou portador de um conflito sexual. E este conflito me atormenta muito. Os meus pais são muito ricos e não se preocupam muito nem comigo, nem com meus irmãos. Eles procuram
fornecer-nos, dão-nos tudo, mas não se dão. E eu não tenho chance de falar com eles a respeito das minhas angústias. Eu gostaria de pedir um favor. Quando você vier ao nosso estado e for realizar uma série de palestras em diferentes cidades, você me permitiria acompanhá-lo? Eu perguntei, mas por quê e para quê? Por quê? Porque eu noto que você é muito disciplinado. E sou disciplinado comigo mesmo. Noto que você é sincero naquilo que diz. Eu, mais ou menos. Noto que se eu ficar ao lado de uma pessoa austera, eu consigo talvez ver-me de uma maneira diferente. E se eu receber uma ajuda psicológica que estou procurando, talvez eu me liberte do conflito. Ele disse, pois não. Mas como você tem 20 anos, é muito jovem, você teria que pedir licença a seus pais. Eu teria que conversar com eles. Realmente, eu sou bastante severo comigo. Eu vou fazer palestras, não vou a lugar nenhum, não vou a nenhuma diversão. Sou muito austero comigo mesmo. Procuro sintonizar com os benfeitores. E estar ao meu lado é algo muito desagradável. Eu sou muito antipático pessoalmente. E você vai cansar, você é jovem, quer distrair-se. Eu disse, pois é, eu necessito exatamente de alguém assim. Eu digo, muito bem, você marca um encontro, eu falarei com seus pais, mas não assumo qualquer responsabilidade. E eu não tenho tempo de me preocupar tanto com o acompanhante. Há muitos anos eu estou na tarefa, tenho os meus hábitos arraigados. Você não dormirá comigo no mesmo quarto, porque eu levanto pela madrugada, vou psicografar, muitas vezes tenho insônia, e piorei a minha situação para desanimá-lo. Mas não adiantou. Quanto mais eu piorava, mais ele queria. Então eu aceitei. E no dia aprazado, eu viajava a uma cidade 1000 quilômetros da capital. Tinha estado na capital 3 dias, e ele firme nas palestras. Quando chegamos à cidade, um grupo de amigos generosos nos recebeu e nos levou ao hotel. No momento em que eu estava preenchendo a minha ficha, ele me disse, Divaldo, você preenche a minha? E deu-me a sua carteira de identidade. Eu vou aqui ao lado tomar um café e volto de imediato. Eu disse, pois não. Preenchi a minha ficha. E quando eu estava preenchendo a dele, vamos dizer, uns 3 a 5 minutos depois, ele voltou pálido e ansioso e me disse, Divaldo, não, eu não vou me hospedar. Eu disse, ué, e por que não? Porque eu acabo de encontrar um amigo. Eu disse, não sabia que você tinha amigos aqui. Não, não é exatamente um amigo. Você sabe, né? Eu digo, não sei. Já que você me permitiu para me acompanhar, agora que você vai declinar da companhia desagradável, eu quero saber o motivo, para poder corrigir. Ele disse, não é nada com você. Sou eu próprio. Você sabe, eu tenho um radar. Eu digo, nossa, você tem um radar? Tenho. É o seguinte, eu entrei lá no café, e na hora que eu pedi o café, eu olhei as pessoas. E ao olhar as pessoas, eu sintonizei rapidamente com alguém. A pessoa levantou-se, veio até mim, também sintonizou comigo, e perguntou, vai hospedar-se? Digo, sim, estou aqui de passagem, acompanhando um amigo nosso. Mas qual? Eu convido para ir para meu apartamento. E então ele foi tão gentil, eu achei interessante e vou hospedar-me com ele. Eu olhei para o jovem, pálido, e disse, você aceitaria um conselho de uma pessoa um pouco mais vivida do que você? Não vá para esse apartamento. É fácil demais. E esse radar seu é um radar negativo. Somente sintoniza com o lixo. Por que não sintoniza com os altos planos da vida? Porque você se identifica exatamente com o lado pior da criatura humana, que são seus desvios de natureza sexual, as suas angústias. Não, Divaldo, você está interpretando mal. Eu digo, então me explique. É que se trata de uma pessoa muito simpática, porque você não viu ainda. Mas você vai para a casa dele e vai descobrir. E algo fez-me ter uma ternura por esse estranho, que eu disse, meu amigo, não vá, volte para a capital. Não precisa ficar comigo, volte. Você pode, pega o próximo avião e retorna, mas, Divaldo, eu estou fascinado. Eu irei dormir. Eu digo, não faça isto.
E vários amigos escutaram o nosso diálogo. Durma aqui no hotel, vá à palestra, encontre-se com ele, pré ou pós, mas não vá dormir. Algo me diz que você vai ser muito infeliz. Aceite o conselho de um amigo. Ele disse, mas eu lhe falei que tinha um problema. Eu disse sim, que é um desafio. E eu estou aqui com uma solução do problema. Porque a humanidade tem problemas curiosos. Permitam-me narrar-lhes um que foi a maior surpresa da minha existência. Eu estava atendendo a fila no sábado, quando chegou até mim um amigo muito querido. E me disse, Divaldo, amanhã eu necessito das suas preces. Você oraria por mim, mas com o máximo de prazer. Qual é o problema? É que amanhã eu necessito que você peça a Deus para me livrar da tentação. Pois não. E qual é a tentação? Para eu poder pedir a Deus direitinho, porque senão ele vai lhe livrar de outra coisa e eu perdi a prece. Ele me disse, é o seguinte, Divaldo, é que amanhã eu vou à praia, e na praia tem muita tentação. Eu quero pedir para você orar por mim, para não ser tentado na praia. Eu disse, ué, então você vai se divertir, e eu fico de joelho pedindo por você, para não ter tentação. Eu achei que ele estava brincando, não é possível. Recentemente, eu disse, Divaldo, eu estou lhe pedindo com a alma. Você é capaz de pedir a Deus para evitar esse desafio da praia? Eu digo, já lhe dou uma solução agora. Qual é? Não vá à praia. Ele disse, mas eu necessito. Eu digo, então vá com Deus. E Deus que faça chover o máximo para que a tentação, aliás, até pode ser pior, porque você vai enxugar quem estiver molhado e aí complica tudo. Então, há coisas que são desafios da vida que nós colocamos. E eu insisti com o rapaz, eu sou a solução do seu problema. Você diz que me tem estima. Será que em nome dessa estima, você não pode deixar-se equilibrar por algumas horas? Ele disse, olha, me desculpe, mas eu irei. Pois não. Telefone agora a seu pai, dizendo que você desistiu. Ah, mas eu digo, não tem mais nem menos. Ou você telefona, ou eu dou queixa à polícia. Ele disse, por isso eu digo sim. E vou contar exatamente os detalhes, que naquele tempo eram um pouquinho complicados. Ele disse, mas Divaldo, eu digo, telefone para seu pai, porque foi você quem se ofereceu. E ele ligou, papai, mas o pai também não deu muita importância, está tudo ok. E muito bem. Eu proferi a conferência nessa noite. No dia seguinte, eu deveria viajar a outra cidade. Quando os amigos que me vieram buscar, às 7 da manhã, trouxeram um jornal enrolado. E me disseram, você soube, Divaldo? Eu digo, ainda não. Aquele amigo que estava com você, eu digo, não, aquele conhecido que estava comigo. Pois é, ele foi assassinado. Foi encontrado o cadáver dele e me mostrou o jornal. Aquele parceiro era psicopata. Era portador do mesmo conflito. E se odiava. Então, por projeção, ele matava no trem o drama que ele tinha medo de viver. Isso é muito comum em psicologia. Projetarmos a nossa imagem, o nosso conflito, ou então termos o puritanismo, combatermos algo veementemente que nós temos. Combatemos no outro para descarregar a nossa tensão psicológica. Identificação. Porque é trágico como nós nos identificamos, tanto positiva como negativamente. É a terceira característica da criatura humana. A quarta característica é a consciência, que foi em psicologia, até os anos 50, o grande desafio, que seria a consciência. Todos nós temos consciência, mas a nossa consciência vibra em níveis de processo evolutivo. Cada um de nós tem experiências próprias do nosso processo evolutivo, porque cada existência não é um nascer, é um renascer. Somos espíritos vívidos, que já tivemos outras experiências,
Mesmo a pequenina criança é o espírito amadurecido em órgãos que não conseguem decodificar o que lhes está escrito no perispírito, ou no chamado inconsciente individual de Jung. Então, foi o próprio Carl Gustav Jung que, ao escrever um pequeno grande livro intitulado Resposta a Jó, na minha opinião, deu uma das mais belas definições de consciência. Ele estabeleceu que todos nós temos os nossos momentos de consciência, de lucidez, de lógica. E estabeleceu que esse momento de consciência diz respeito àquele momento quando o ego toma conhecimento dos nossos conteúdos do self. Quando o ego, o exterior, toma conhecimento do ser que somos, no corpo em que estamos. Este momento de consciência vai ligar o ego ao self, através de uma união em que a sombra cede lugar à compreensão lógica dos nossos problemas. Chamaremos a sombra junguiana de más qualidades, aquelas heranças que Allan Kardec se refere, que nos aturdem, essas heranças morais, esses valores éticos perturbadores e profundamente mensageiros da desordem emocional. Então, esta definição de consciência leva-me a uma conclusão mais rasteira. O momento de consciência é quando nós podemos fazer uma coisa e devemos. Porque nem tudo que podemos, devemos. Mas muito que devemos, não podemos. Muitos de nós devemos ter férias, mas não podemos. Então tomamos um empréstimo bancário e durante 10 meses xingamos o banco, que não tem nada com isso. E é quando vem a cobrança, revoltamos, porque não tivemos consciência. Devíamos ter férias, mas não podíamos. Muitas vezes podemos fazer o nosso período de férias, mas não devemos. É um momento especial da nossa vida, e assim por diante. E para poder complementar, Pedro Auspensky estabeleceu que nós temos 7 níveis de consciência. Primeiro, a consciência de sono. Esse egotismo, essa ausência do discernimento qualitativo-quantitativo. Quando nós sempre usamos o ego, porque eu sou capaz, a minha mulher, o meu filho. E um dia, analisando isso, alguém me perguntou, mas como é que eu digo meu filho, minha mulher? E primeiro, não são seus. Você pode dizer, o filho com o qual convivo, a mulher que está ao meu lado temporariamente, porque pode deixá-lo ou você deixá-la, assim por diante. E o amigo me diz, é complicado, não é? Eu digo, mas a vida é assim. Ela tem desafios e nós deveremos encontrar as soluções. Dessa maneira, nós temos um processo natural de evolução. Do ponto de vista netamente psicológico, nós podemos sair desse egotismo. São aqueles indivíduos que somente pensam em si. Então, há um ditado muito brasileiro, Mateus, primeiros teus. E com ele é assim, eu e os meus, o mais não existe. Mas o processo de amadurecimento psicológico, ou a reencarnação, faz-nos mudar de nível de consciência. A consciência de sono com sonhos. Isto é, nós somos egotistas, mas de vez em quando temos um insight. Se nós somos espíritas, procuramos dar passes, procuramos magnetizar a água. Na consciência de sono só tomamos passes. Somos aqueles que temos um lugarzinho na sala mediúnica ou doutrinária. Este lugar é meu. Lá em nossa casa, nós temos frequentadores que se sentam na mesma cadeira há anos. Mas às vezes atrasa e alguém senta. E quando ele chega, diz assim, o lugar é meu. E quando eu ouço, eu digo, não, ele não comprou não. Nós compramos e quando ele chegou já havia. Não saia do lugar não. E a pessoa me olha com raiva porque ele senta ali para cochilar.
E ali é tão agradável para ele cochilar, para ele descansar, para ele não ouvir. E é quando termina, ele dá uma melhorada no corpo e sai alegre, não viu nada, saiu do clube do sono. Então é o tipo do consciência de sono. Mas com o tempo ele já está tendo algum gesto. Chega recentemente, encontra alguém e diz: olha, eu sempre me sento nessa cadeira, mas hoje eu vou deixar para você. Ele faz a caridade e vai sentar na cadeira vizinha, que é muito complicada. Então é a consciência de sono, com sonhos. Mas nós passamos dessa consciência de sono, com sonhos, para a consciência lúcida. De repente, nós nos damos conta que a vida tem um sentido psicológico, que nós temos algo a realizar, que nós deveríamos viver dentro de um padrão que tenha uma meta. A criatura que não tem uma meta não vive, vegeta. E automaticamente, seja pelo amadurecimento psicológico, seja pela reencarnação, passa para o terceiro nível, o nível da consciência de si mesmo. O indivíduo dá-se conta que ele é uma máquina regida pela consciência. A consciência estabelece os ditames de controle da máquina, mas essa máquina é tão notável que, além do sistema nervoso simpático, do parasimpático, tem o sistema nervoso autônomo, que funciona sem a colaboração da consciência, a circulação do sangue, a palpitação cardíaca, a respiração, os movimentos peristálticos, etc., estão acontecendo em nós sem qualquer contribuição da nossa consciência. A quarta função dessa máquina é a função motora. Nós temos nos movimentos a manifestação admirável deste nosso campo autônomo simpático. O nosso movimento hoje está muito caracterizado. Por exemplo, eu durante muitos anos fui uma pessoa normal. Agora eu sou colunável, isto é, estou sofrendo da coluna. Todo mundo que sofre da coluna é colunável, porque a vida moderna, de tal forma, mudou o nosso comportamento, a nossa expressão quadrúpede, para a qual a coluna foi criada, e ao nos levantarmos e ficarmos bípedes, ela deu uma curvatura levemente entre a base do cérebro ao cóccix para poder estabelecer o fio a prumo. E então, nesse delicado organismo, estão todos os ossos estruturados. E Deus me permitiu a alta honra, aos 90 anos, de ter um problema com o nervo ciático. E então é tão agradável puxar da perna. Quem tiver inimigo, evangelho à parte, peça a Deus que Ele conceda um problema de ciático, porque aí a gente ora por ele, tem compaixão, tem ternura. E então, depois de sofrer 6 meses, eu fui fazer um procedimento. E graças à minha idade, o médico disse: não podemos operar, porque pela sua idade. Eu disse: mas qual idade? Ele disse: 90. Eu digo: não, senhor, 80 mais 10. É muito mais decente do que 90. Parece até uma ofensa. Não, senhor, 80 mais 10. Então não deve. Nós vamos fazer um procedimento de bloquear, e você não vai sentir as dores. E fez o tal do bloqueio, que também é um estado pré-cirúrgico, que nós não devemos desejar nem àqueles que são antipáticos a nós, porque ficamos mais ou menos lúcidos. É uma anestesia leve. E introduz uma agulha que é feita de parafuso. Vai torcendo e ele vai controlando pela televisão. É aí? Está doendo? E a gente... É aí. Está doendo, sim, senhor. É exatamente aí. Ai, meu Deus. Ai, ai. E ele me deu apenas 11 parafusadas. E depois ele disse: agora você vai ter que fazer pilates. Como eu sou espírita, evangélico, eu digo: meu Deus, o que é que eu tenho com Pilatos? Que coisa! No fim da vida, aparece esse Pilatos. Mas depois eu vi que tem o Pilatos e o Pilates. Vai fazer isso, fazer aquilo. Então fizemos um estudo radiológico e Deus tirou a postura
que era desagradável, do ciático, e ofereceu-me 2 hérnias de disco do outro lado. Então eu fiquei super colunável. Há 15 dias, então, novo bloqueio. Vamos bloquear essas 2 garotas. E então, fez o bloqueio. Mais 11 parafusadas. E ele disse, agora cuidado, não suba escada por enquanto. Suba dentro da técnica. A técnica é horrível. Leva o primeiro pé, depois leva o segundo. Faz uma pausa e respira. Leva outro pé, leva o segundo. Não fale mais de pé. Eu digo, eu prometo. Imagina, esse aleijadinho de 90, de jeito nenhum. E me deu as recomendações todas. Cuidado para não cair. Ele era profeta, porque no dia seguinte eu caí. Mas eu dei-me uma queda daquelas homéricas. Eu fui subir um pequeno degrau e calculei mal. Eu penso que calculei mal, mas ele me disse que não foi cálculo não. Que as pessoas idosas perdem a flexibilidade do pé. E pensa que levantaram, mas não levantaram. E eu então pensei, mas não levantei. Então tropecei e voei. Mas não pode haver nada melhor do que uma queda dos outros. E eu voei assim, digo, meu Deus, eu estou caindo. O Senhor me socorra. Tive cuidado com o óculos e coloquei as mãos fortes no chão. Mas uma daquelas quedas homéricas, parecia Ícaro derretido ante o sol. As pessoas correram, Divaldo. E eu tive que manter a dignidade. Bobagem. Ralei o joelho, ralei a mão, ralei a cabeça. Mas você está sangrando? Nada, meu Deus, que bobagem. Se não tivesse ninguém, seria diferente. Mas que inferno, como é que isso foi acontecer? Mas havia gente, então, eu me tornei espírito. Nada, bobagem, meu Deus, Pai Nosso, etc. Pois bem, aí fiquei colunável. Agora, para subir escada, eu tenho que pedir a caridade a alguém. Mas é por pouco tempo, porque Pilates está me acompanhando, é a esposa de Pilatos. Então eu espero voltar ao normal. Mas, então quero dizer que tudo isso resulta da nossa má postura. Quando eu era criança, dormia em cama de tábua e o colchão era de palha. Como eu sou o 13º filho, eu sempre herdei o que pertencia a meus irmãos. Nós éramos 8 homens. Então, primeiro meu irmão mais velho usava, depois o segundo, o terceiro, o 8º era eu. Quando eu chegava no colchão, que eu me sentava, subia aquele pó sonífero e eu dormia. Era fantástico. Aquelas tábuas maravilhosas, duras, ortopédicas. Mas depois veio o tal do colchão de mola. E o meu irmão mais velho comprou, passou para o outro. E quando chegou em mim, devia ter umas 4 ou 5 molas quebradas. Eu deitava dentro do circuito das molas. De acordo, eu me acomodava. Pois bem, então aí mudou. Veio o colchão de quê? Ora, meu Deus, sintético. Aquela coisa que a gente deitava e tomava conta do corpo. Ortopédico, maravilhoso. Mas não, agora veio o colchão, uma tábua terrível e 2 dedinhos de macio. Voltamos ao colchão de quando eu nasci. Para podermos termos postura, porque nós mudamos de postura. É curioso, eu vejo, por exemplo, as pessoas que têm bíceps bem feitos. No meu tempo, chamava halterofilismo. Agora é academia. Mas é tão chique. Meus amigos dizem, Divaldo, você esteve na academia? Ah, sim, estive na academia. Qual é a sua academia? Espiritismo. Ah, tem academia? Tem. Tem esteira. A gente fala para lá e para cá, é esteira. Né? Carrega peso, sim. Farnéis e cestas básicas para os pobres. Então a gente faz ginástica. Enfim, nós temos a nossa academia. E você já fez alguma academia? Ah, graças a Deus. Lá no bairro, que é um bairro muito distinto, chamado Pau da Lima. E eu digo em francês, Pau de la Lima. Então, nós temos um idioma local, temos a academia local. E como é que faz? Os traficantes, né? A gente vai ao bairro e eles começam a dar tiro para cima, a gente sai correndo. E eu corro 6 quilômetros. Quando chego em casa, 6 quilômetros. Aí as calorias foram embora.
as calorias, por exemplo, de uma azeitona, as calorias de uma colher de sopa de azeite de oliva refinado, que é uma beleza de calorias, etc. E até fico me olhando sem entender e diz, porque você está bem para a sua idade. Olha quanta maldade humana. Eu digo, como bem para a sua idade? É que você está com o corpo de toureiro. Eu digo, não me diga, toureiro aposentado. Os músculos desceram e viraram um pneumático ao redor da cintura. Então, a postura. Mas agora, com as academias, nós temos uma forma de caminhar que deforma a coluna. Andamos de uma forma orangotango. E então, são aqueles de praia. E graças à bênção do silicone, também as mulheres mudaram o caminhar, porque tem que se reclinar para poder andar. Notem quantas bênçãos a tecnologia nos trouxe. Pois bem, nós deveríamos caminhar no velho ritmo, o braço esquerdo com a perna direita, e vice-versa, para poder manter essa linha mestra que desce da base do crânio ao cóccix, mantendo a ligeira curvatura. Mas nós temos uma quinta função, que é a função sexual. Todos nós temos a ânima e o ânimos. Essa porção masculina, que as mulheres possuem, essa porção feminina, que os homens possuem. Ideal que a nossa anatomia seja correspondida pela nossa psicologia. Mas, às vezes, há uma predominância por este ou aquele fator de determinada ânima no corpo masculino ou de determinado ânimos no corpo feminino. E nós temos agora, na sexologia, uma nova experiência que nos merece o maior respeito dentro do processo evolutivo e do comportamento saudável do indivíduo. Porque o grande problema não é ser hétero, homo, bissexuais, ou ter uma neutralidade na produção de hormônios. A grande problemática é da conduta moral. Não é aquilo que trazemos por determinados impositivos da reencarnação, mas a nossa conduta perante si mesmo e perante a sociedade. É a nossa ética, a ética do Evangelho, não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. A ética socrática, o conhecer-se a si próprio, para que não escandalizemos. Ele necessita de ser apresentado o escândalo, mas ai daquele que o provoca. Então nós vamos encontrar nessas condições da consciência exatamente o perfil da nossa realidade. E nós temos uma outra função, que é exatamente a nossa função intelectiva. Essa função intelectiva tanto pode ser para aquisição de conhecimentos, como também pode ser para o desenvolvimento de natureza ético, moral, cultural. Kardec nos fala dessa necessidade ético-moral, de nós termos o princípio intelecto, moral, o discernimento e a conduta. E, por fim, nós deveríamos possuir também uma feição muito própria, a emocional. Essa função que nos leva a ter emoções bem direcionadas. Pessoas me dizem, eu não sinto nada, e é esquizofrênico. E outros me dizem, eu sou tão emotivo e sou desequilibrado. O ideal é conseguir controlar essas emoções. E é a maneira que nós temos de vencer esse desafio. Eu tenho uma amiga que é tão emotiva e é espírita, que desencarnou o marido de uma amiga comum nossa. E então, essa senhora estava no velório, na capela da sua cidade, e telefonou à amiga comum. E disse, olha, meu marido morreu, e eu estou aqui e já não aguento contar a razão que o levou à morte. Porque nós somos bastante perturbadores. Chegamos para dar os pêsames e perguntamos, de que morreu? Não temos nenhum interesse em saber, mas perguntamos. Então a pessoa amargurada conta.
E mal saiu, o outro chega assim, olha, aceite meus pêsames, a minha solidariedade. Coitado, de quem morreu. Não sei porquê, não pergunte não, já está morto mesmo. Pouco importa de quem morreu. E então pediu a minha amiga, ela já começou a chorar, da hora do telefone, tomou banho chorando. Pegou o carro chorando, chegou ao cemitério chorando, entrou na capela chorando, dobrou-se sobre o cadáver, chorando, chorando, até que cansou. Quando cansou, ela levantou a vista e olhou e disse, mas eu não conheço ninguém aqui. Olhou para o cadáver, não era. Ela então saiu da capela e percebeu que havia várias outras. Saiu procurando o nome e encontrou o do amigo. Adentrou-se. E a viúva veio em pranto, atirou-se-lhe nos braços, chorou muito e perguntou-lhe, você não chora? Ela disse, não, eu já chorei o morto errado. É necessário ter muita emoção para chorar o morto errado. Pois a minha amiga chora. Nós não deveríamos chorar mortos errados. Deveríamos fazer um semblante de ligeira compunção, de honestidade, orarmos, ficarmos um pouco, evitarmos o anedotário que tanto caracteriza os velórios, porque muitas vezes o morto está ouvindo o conceito que a gente está falando, e outras vezes vai conosco, né? Nós atraímos, ele vai ouvindo as anedotas que nós contamos a seu respeito. De bom tom, respeitar pelo menos a memória do desencarnado. Daí é necessário nós controlarmos a nossa emotividade. E qual é a última característica da criatura humana? A individualidade. A individualidade é aquilo que nós somos, o espírito que vem realizando o périplo das reencarnações, que vem adicionando a experiência à experiência, até atingir o seu estado de plenitude, o seu estágio luminoso, segundo Jung. Atingir esse estágio em que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E acenar-nos com a possibilidade de sermos as luzes do mundo. Alguém falou aqui, com muita propriedade, a respeito da Páscoa. E falou da igreja às escuras. E teve a oportunidade de dizer que uma vela, de repente aparece acesa em a nave da igreja e vai passando e acendendo outras velas. E em breve, a igreja está feérica, é a luz divina descendo sobre nós. Nós somos originados da divina luz e voltaremos à divina luz com a nossa individualidade. Os desafios da vida são as experiências do existir, as várias maneiras de enfrentar os dissabores, mas também as bênçãos, de sabermos valorizar o amor de Deus que se nos apresenta de maneira variada, mantermos o mesmo júbilo na hora do sofrimento, na hora da alegria, sabermos sofrer com dignidade, porque a dor, como diz a linda mensagem do Evangelho, é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos, porque é através desse processo de sublimação que conseguimos diminuir as anfractuosidades do nosso caráter. É através desse burilar que nós aprendemos a amar, a sentir a criatura humana na sua expressão mais grandiosa, a ver no outro, a nós mesmos. Muito bem diz Durkheim, o notável psicanalista, necessitamos do ego e do outro. É necessário que o outro faça parte do meu ego e eu respeite nele esse meu sentimento que tenho de crescer, de encontrar valores na vida. Essa bênção a doutrina espírita nula oferece, porque nos liberta de qualquer marca de ignorância, demonstra-nos que Deus é amor, que Deus não castiga, nem perdoa, porque Deus ama. Porque para perdoar é necessário aceitar a mágoa, é necessário receber a ofensa, e Deus não recebe a nossa ofensa, porque Ele tem uma transcendência em compreender-nos. Ele vê-nos, como disse Emmanuel,
com muita propriedade no diálogo com o venerando Chico Xavier. Nós somos vermes pensantes. Diante da grandeza cósmica, nada mais somos do que vermes ou micróbios pensantes. Então Deus nos vê com amor e dá-nos o ensejo de reparar o equívoco. Na pedagogia metodológica, nós temos desde a percepção de natureza cognitiva, da repetição, do erro e do acerto, como também daquilo que chamamos pecado, que é uma palavra que deveria desaparecer do dicionário. Ao invés de pecado, deveríamos dizer responsabilidade. Eu não sou um pecador. Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Então, seria necessário que eu verificasse que, às vezes, ao agir de determinada forma, o resultado deu exatamente o oposto. A esse oposto, a esse negativo da minha experiência, eu chamo erro. Mas, através dele, eu aprendo a não mais repetir o equívoco. E então, através do erro e do acerto, eu aprendi a conduta sábia e regular. Então, a nossa vida é um poema extraordinário. Aristóteles já dizia que o ser humano é a grandiosidade do cosmo, reduzida ao indivíduo. E eu gosto muito de uma outra frase de Aristóteles. 2 amigos nada mais são do que uma alma em 2 corpos. Quando nós amamos, deixamos de ser o ego. Nós somos o self sem sombra, porque nós nos identificamos corpo a corpo, alma a alma. Vejo parceiros, casais, amigos que não necessitam falar, olham-se e sorriem, porque emitem o pensamento na mesma faixa de sintonia de natureza transcendental. Então, a nossa vida é feita de desafios, e são desafios tão perfeitos que o notável estudioso do Museu de História Natural de Nova York, o Dr. Cressy Morrison, teve a ocasião de dizer: a nossa vida leva-nos a crer em Deus, e apresentou 7 maneiras pelas quais acreditavam em Deus. E uma delas fascina-me. Ele disse que o universo, vamos situar o universo aqui, o sistema solar, em particular a Terra, tudo nela é tão perfeito que durante 40 anos no Museu de História Natural, ele chegou à conclusão de que não existem 2 folhas na mesma ou noutra árvore absolutamente iguais. Todas são específicas, têm as suas características, como a nossa impressão digital ou a nossa impressão visual, o que dá essa individualidade, para que possamos enfrentar os desafios fascinados pela tese do amor, tocados pela presença de Deus, a fim de que não haja diferença de classe, não haja o terrível preconceito de cor, de etnia, preconceito filosófico, para que nos respeitemos e nos amemos como somos. Nos últimos anos, eu me tenho preocupado muito com os irmãos invisíveis, aqueles que nos servem, aqueles que são vistos, mas não são notados. Olhamos por sobre a cabeça deles. E eu me tenho dedicado a encontrar esses invisíveis. No começo desse mês, eu estive em New York, e eram os dias pré-natalinos. Era exatamente o dia 3 de dezembro. E o amigo, por gentileza, me foi levar para ver Times Square, e principalmente o Rockefeller Center. Havíamos terminado a conferência, íamos para casa em Astoria, uma cidadezinha do outro lado do rio, e ele disse: olha, Divaldo, eu sei que você não gosta de sair, mas vamos passar por lá. Eu aceitei, achei muita gentileza. Ele deixou o carro no estacionamento e disse: a beleza de Nova York tem que ser sorvida caminhando. Tropeçando, eram procissões de pessoas. E vendo cada coisa, estávamos com um amigo, íamos caminhando pela Quinta Avenida. E como bom nordestino, eu ia olhando as lâmpadas queimadas para botar defeito. Não, lá em João Pessoa, isso não tem. Não, lá em João Pessoa, isso não tem.
João Pessoa é a cidade mais arborizada do Brasil. Quem não sabe, fique sabendo. E New York, não, nem chega aos pés, coitada de New York. E estava vendo a beleza, mas, como bom brasileiro, nós superávamos. E, de repente, ao passar pela esquina da Rua 23, eu senti algo no ar. Eu olhei para a sombra, porque há uma diferença muito grande da Quinta Avenida para as outras, e para as transversais, uma lâmpada aqui, outra adiante. Naquela sombra eu senti algo que me chamou a atenção, porque eu vi algo curvado, e me veio a sensação de que se tratava de alguém que necessitava de um amigo, porque na alegria de muitos, a dor de quem sofre é mais doída. Então aqui estava a grande maçã, e ali estava o sofrimento humano. Algo me tocou a alma. Eu pedi aos amigos que me esperassem um pouco, retrocedi e aproximei-me e falo um péssimo inglês, mas que ele entendeu, não sei porquê, mas entendeu. Eu sei que falo muito bem porque eu sei o que estou dizendo. Agora os outros não ouvem, não entendem, a culpa não é minha. Eu então cheguei para ele, era um rapaz que estava dobrado, chorando. E eu podia ver o dorso, a cabeça e um pouco da face. Eu então cheguei e toquei nele e disse: ué, você está precisando de um amigo, não é verdade? Ele não respondeu. Continuou chorando. E disse: você deve notar que eu sou estrangeiro, mas alguma coisa me trouxe até você. Eu quero dizer que gostaria de ser seu amigo. Você gostaria? Ele continuou chorando. Então eu olhei e disse assim: tenho que ter mais audácia. Eu queria lhe dizer uma coisa aqui perto do Natal. E aí eu caprichei. Ele disse: I love you. Ele tomou um choque, virou-se, e eu pude ver de relance no claro escuro aquele rosto pálido, os olhos injetados, a expressão alucinada, e ele dobrou a cabeça, pôs no meu ombro e começou a chorar, ou melhor, continuou chorando. Eu lhe passei a mão no cabelo umedecido de suor e ele disse: meu filho, eu lhe tenho amor, você não está sozinho. Eu quero lhe dizer que se você tiver coragem de subir um pouco do abismo e caminhar e respirar o oxigênio, você então vai encontrar muitos amigos. A humanidade é boa, está somente mal orientada. Você me aceitaria como seu amigo? Quero dizer que eu lhe amo, porque em inglês nós temos um idioma muito sintético. Eu não podia que lhe quero bem, lhe tenho amizade. Não, eu lhe amo. Ele então me olhou e saiu correndo. Desapareceu na noite. E eu fiquei com a imagem desse jovem de 22 a 25 anos na minha mente. E me veio uma doce melancolia. Era o começo da natividade. Nova York exultava de lâmpadas. As pessoas estavam felizes. E os amigos perguntaram: o que foi, Divaldo? Eu disse: bem, eu acabo de encontrar Jesus. Como? Eu digo: ali na esquina da Rua 23, na sombra, eu encontrei Jesus, procurando um amigo. Mas quando me aproximei, ele resolveu ir adiante. Mas eu espero que neste Natal, ele lembre que eu sou seu amigo e que volte até mim, para que eu me sinta tão feliz como aqueles que, tendo necessidade de uma palavra, nós possamos dizer: tranquilize-se, eu estou aqui. A solução para todos os desafios é o amor. Perguntemos ao amor, e o amor nos dirá como nos deveremos conduzir. A ciência, aliada à tecnologia de ponta, deu-nos conforto a alguns, a muitos. As doutrinas da comunicação reduziram toda a Terra a um iPhone. Podemos comunicar-nos em tempo atual com o mundo que tem a satélite e antenas, mas não conseguiu dar-nos paz ao coração. Só Jesus. Só aquele homem
que teve a coragem de dizer: eu vos amo, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Aquele homem que veio dizer que a felicidade está a nosso alcance, quando nos dispusermos a amar, a de estender a mão generosa a quem não tem amigos. Quando nos dispusermos a sorrir para quem chora, a oferecer confiança, quando nos desarmarmos para podermos amar. E todos saberem que somos seus discípulos, por muito nos amarmos. Porque um dia, que não está muito longe, a cortina da existência desce em um crepúsculo, e nós despertaremos em uma madrugada, com os valores da nossa consciência de sono, ou da nossa consciência no seu nível mais elevado, a consciência cósmica. Quando nos pudermos abraçar, quando for possível confiarmos uns nos outros, e podermos dizer: a vida é um poema de bênçãos que Deus nos oferece para atingirmos a perfeição relativa que está ao nosso alcance. Ao invés, então, de blasfemarmos, de nos queixarmos, de nos deixarmos deprimir ou consumir pela ferrugem da revolta, agradecermos tanto que nós temos. Somente possuímos dádivas para agradecer e tão pouco para pedir. Meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu rogo compaixão, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez e não se esquece jamais, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e pela nossa faculdade de ouvir, pelos surdos, eu desejo pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome pronuncia com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de sofrer, nos deu reino de amor, falando e não viver. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, mágoas, suores, dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam
o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, é um grabato de dor ou um bangalô, é um duplex, uma casa do caminho, um ninho, seja lá o que for, mas importa que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, a presença de filho, ou de um amigo, de irmão, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um amigo ou um cão, um gato para me acompanhar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores. Vamos então